Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. E no vídeo de hoje venho trazer para vocês aquilo que foi todas as minhas operações, ou seja, as duas em que eu fiz em toda essa semana dentro do mercado financeiro, mais especificamente dentro do mini índice, né? Semaninha bem complicada, uma semana no qual eu encontrei muita dificuldade em aplicar o meu operacional dentro do mercado. E antes de explicar para vocês qual que foi a minha análise, qual que foi a minha interpretação, preciso explicar para vocês como é a minha forma de trabalhar, e para isso eu vou usar o Paint. Como funciona a forma na qual eu trabalho dentro do mercado financeiro? Eu trabalho na forma de estruturas, ou também muito conhecido dentro do mercado como pivôs. E como funciona essa estrutura dentro do mercado? Para explicar para vocês, eu vou usar na leitura candle a candle. Para uma estrutura de alta, para que meu operacional ele possa ser validado, eu preciso que o mercado ele faça pelo menos 2 candles, né, dando um impulso para cima, no caso no mercado de alta, indicando um pré-interesse do mercado em subir, né, preciso de um recuo, né, caracterizado pelas barras vermelhas, e a continuidade, deixa eu só trocar essa cor aqui, a continuidade do movimento de alta logo em seguida. A gente trabalha dessa forma aqui. Minha entrada ela fica no rompimento dessa região de topo aqui que o mercado fez. Meu stop está logo abaixo aqui e meu alvo, na maioria das vezes, tá? Eu opero sempre com mais de um contrato, né? Geralmente eu tenho uma realização parcial em 50% dessa movimentação para cima, ou seja, o que seria 50%? Imagina que você pega a diferença aqui, ó, do seu stop para o seu alvo, não, para o seu ponto de entrada, você projeta ele para cima e na região de 50% tem o meu primeiro alvo. E o meu alvo final, ele está aqui nessa região aqui em cima, onde daria 1 para 1 do movimento, ou seja, seria o meu risco projetado para cima. Isso faz com que eu tenha uma coisa, taxa de acerto extremamente elevada, que foi algo fundamental para eu começar a me sentir confiante naquilo que eu fazia dentro do mercado. Tá, eu percebi que eu precisava de confiança. Antes eu operava muitos setups em que eu precisava, na verdade assim, eu tinha 50, 45% de acerto e era muito estranho para mim, sabe? Eu sempre quis ter uma taxa de acerto alta com um gerenciamento que fosse muito saudável para mim. Literalmente, tipo, eu arrisco um determinado valor, mas assim, a minha recompensa ela é meio que quase proporcional àquilo que eu estou arriscando. Então isso deixa bastante saudável para mim, alinhado a uma excelente taxa de acerto. Então vamos lá. O mercado abriu em um pequeno gap de alta na segunda-feira, dia 26 de maio, né? Ameaçou fazer essa pernada de alta aqui, e aí aqui aparece um pré-contexto do que eu considero ideal. Aí você pode falar assim, Luiz, aqui a gente não tem os 2 candles de alta, tá? Realmente, ele não tem os 2 candles de alta, só que essa barra, você percebe qual que é a magnitude dessa barra aqui? Ela é uma barra muito gigante, ela é uma barra que ela acaba sendo maior do que as anteriores que estavam sendo feitas. Então, acontece que isso daqui ele já dá uma possível ideia de qual poderia ser o princípio da tendência do dia, tá? Aí, para ajudar, o mercado ele faz esse movimento aqui. Vocês lembram que eu falei? Eu preciso de uma pernada de impulsão, tá? Peraí, não quero esse daqui, eu quero esse cara aqui, para a gente fazer uma melhor ilustração. Então, ó, eu tenho essa pernada aqui. Você lembra que eu preciso do recuo e da continuidade. O mercado ele chega a fazer isso daqui, ó. Se você for para pensar, ele já chegou a ser um candle verde nessa região. Eu projetei, cheguei a colocar os meus alvos, a minha entrada aqui, projetei os meus alvos tudo certinho, porém ele voltou, né? Ele voltou, ele caiu e não deu prosseguimento na tendência. E aí ele entrou em um contexto um pouco mais lateral. Ele entrou num contexto um pouco mais lateral dentro do mercado. Tá? Quando você percebe que existe um contexto lateral dentro do mercado, quando o mercado ele fica entrando e saindo para dentro da VWAP, ó, você vê que o mercado ele fica constantemente entrando para dentro da VWAP. Se você fizer aqui, você tem uma pré-lateralização ou uma pequena lateralização, né? Porém, se você reparar, se você tiver com os olhos bem atentos, você percebe que ele deu de novo o sinal de entrada, tá? Que foi exatamente aqui, ó, tá? Ele faz essas duas pernadas, só que aí eu tenho um problema, porque ele vem debaixo da média móvel de 20. E eu não gosto disso. Quando eu tenho uma tendência muito forte dentro do mercado, eu quero que ela sempre esteja trabalhando acima das médias, como a gente vê nesse exemplo aqui.
tá? Ela passa para cima da média, faz o pivô, respeita tanto a VWAP quanto a média, e aí ó, ele dá o sinal de ativação, que seria exatamente aqui. Por que eu não entrei nesse trade? Porque esse trade, se você olhar aqui no histórico, ó, você olha aqui abaixo, lá no horário ali embaixo, 10h25, esse horário ele é perto da abertura do mercado americano. Ou seja, gera muita volatilidade. E por histórico, eu sempre sofri com essa volatilidade. Foi uma das regrinhas que eu coloquei para que eu não passasse a ter esse tipo de sofrimento novamente. Ou seja, quando dá perto desse horário, eu costumo ficar de fora das operações. Tá? Então esse candle aqui é o candle que ele foi das 10h25 até as 10h30. Ele ativou o trade e aí abriu o candle 10h30 da manhã, juntamente com a abertura do mercado americano, que gera sim volatilidade. Muitas das vezes os padrões se desconfiguram, sabe? A gente acaba tendo, por exemplo, assim, se você tem um setup, geralmente nesses horários eles podem ter uma alta taxa de erro, entendeu? Dependendo de como você opera. Então é algo que eu escolhi evitar, tá? Só que assim, calhou dessa semana, todas as vezes que o mercado deu sinal nesses horários específicos, ele foi no alvo. Só que essa semana eu não operei, tá? Eu não costumo operar, tá totalmente fora do meu checklist, tá? Assim como também a abertura do mercado à vista, tá? Aqui do Brasil, que abre às 10 horas da manhã. Eu também costumo não pegar as minhas operações, eu costumo ficar de fora esse horário e deixar passar um pouco da loucura ali, para aí sim eu tomar as minhas decisões. Calhou que o mercado foi, né? Foi sem mim, acabou indo embora sem mim, e aí fiquei só olhando. E geralmente os meus dias eu sempre paro às 11h30, tá? Se eu não tenho nada até às 11h30, eu fico de fora, tá? Eu não ligo de ficar de fora, não ligo de fechar meu dia no 0 a 0, porque eu entendo que na parte da tarde os sinais vão ser menos confiáveis, e aí a minha taxa de acerto ali ela vai decair muito, tá? E eu prefiro não arriscar nisso. Então a gente passa a segunda-feira em branco e a gente começa na terça-feira. Tá? Na terça-feira o mercado ele já abre um baita gap de alta, demonstrando um claro interesse dos compradores, né? Ele até faz uma baita de uma movimentação, vai subindo. Nesse dia aqui eu já tinha falado assim, não vai pintar nada para vir, porque ele vai subir sem parar. E geralmente o mercado que sobe sem parar, muito difícil ele vai dar uma estrutura de alta pra gente, ele vai dar algum sinal assim pra gente muito claro, ele só vai e não para mais. Porém, ele começou a recuar, fez os sinais, e aí quando eu vi já era 10h05, já era 10 horas da manhã, e aí lateralizou. Lembra daquele contexto que eu falei para vocês? O mercado rabisca a média móvel, fica costurando. Nessas horas aqui, pessoal, fica de fora, tá? Nessas horas aqui, fica de fora, não tenta achar nada, porque, cara, muito provavelmente o que você vai achar vai ser um resultado negativo no seu dia, tá? Aí ele passa a recuar, nisso já é 11 horas da manhã, e aí mercado extremamente lateral, não me deu nada, aqui já é meio-dia, mais um dia sem fazer nada. E no dia 28, na quarta-feira, o mercado ele fez a seguinte situação. Abriu em um gap de baixa, tentou perder essa mínima aqui, ó, já demarcada no dia anterior, e frustrou. Voltou no movimento praticamente na mesma proporção, até um pouco mais forte. Começou a fazer um princípio de movimento de alta, porém respeitou essa região aqui também, ó. Muito provavelmente, muito provavelmente não. O que eu havia enxergado naquele momento era que a gente estava trabalhando em uma espécie de lateralidade, um mercado extremamente lateral aqui, tá? Depois que ele rompe aqui para baixo, o que eu esperei desse mercado? Quando ele rompe, ele sai de uma lateralidade, a gente espera um pullback para aí sim a gente ter uma possível continuidade. Porém, o mercado foi bem mais longe e fez essa movimentação aqui. Essa hora eu estava esperando sim por uma entrada, tá? E ela aconteceu exatamente aqui, ó. Ela aconteceu exatamente nessa região aqui. Essa eu tenho um vídeo, era para ter saído em um vídeo sozinho, fazendo análise do dia, porém deu problema no meu OBS, acabou que eu não consegui trazer esse vídeo porque ia ficar numa qualidade muito ruim, e eu não queria entregar isso para vocês, mas eu vou mostrar a operação aqui agora, tá? Se vocês separarem, a gente tem a movimentação de baixa, a gente tem o recuo, e a gente tem a confirmação do movimento. Fora do horário, né, que eu considero ideal a gente ficar fora, que seria o horário da abertura do mercado de ações aqui no Brasil às 10 horas da manhã, e também o horário das 10h30, né, que é o horário de abertura do mercado americano. Tá? Isso aqui era 11h10 da manhã, e aí eu vou mostrar para vocês, só deixa eu puxar o vídeo aqui, o contexto dessa operação aqui para vocês. Só deixa eu puxar ele aqui, tá? Eu vou colocar no 2 vezes para você entender o porquê que eu entrei na operação e o porquê eu saí fora dela. Deixa eu só colocar aqui para vocês na velocidade 2, só para a gente não esperar tanto.
Tá, ó, você vê que tipo assim, o OBS ele tava gravando uma qualidade muito baixa, tá? Se vocês separarem assim, ó, vocês vê que tá ruim de ver os números, tá ruim de ver as coisas, e eu preferi não trazer. Mas você já viu que eu já estava projetando os meus alvos, foi como eu falei para vocês, geralmente o meu primeiro alvo ele fica em 50% do movimento, com o alvo final sendo lá no alvo de 1 para 1, daquilo que seria o meu risco total. Então você vê ó, que eu estou arriscando em média aqui 300 pontos com o meu alvo de 300 pontos. E o alvo de 150 pontos, que é o alvo médio, tá? O trade ele andou muito bem ao meu favor, só que depois eu vou explicar para vocês qual que foi o meu motivo de saída desse trade, tá? Ó, então assim, ele até que ele foi literalmente assim, eu achei que ele ia pegar o alvo muito rápido. Se vocês verem, ele vai voltar um pouquinho, né? Olha lá, ele volta um pouquinho, tá? Voltando lá pro 0 a 0, depois ele faz a movimentação. Tá, ele volta para o 0 a 0, ele faz a movimentação. Se você for ver, eu estava vendo em outros tempos gráficos se tinha alguma coisa que estava impedindo esse trade de cair, porém eu estava muito preocupado com essa região aqui, ó. Aqui tinha me mostrado uma forte rejeição de preço, tá? Tinha me mostrado uma forte rejeição de preço dado esses pavios aqui que a gente vê na parte de baixo, né? Na parte inferior do candle, isso daqui nos mostra muita coisa. Mas sim, o trade pegou, evoluiu ao nosso favor, né? Demorou um pouquinho ali, mas sim, ele foi ao nosso favor. Pegou o primeiro alvo, né? Eu fiquei com esse alvo restante aqui. Porém, uma coisa que eu quero que vocês comecem a reparar, repara na quantidade de pavio que ele começa a deixar aqui embaixo, justamente nessa região aqui. Tá? Eu vou adiantar o vídeo para vocês. Ó, olha o tamanho do pavio que ele vai deixando. Depois eu vou explicar qual que é a conduta que eu fiz, o porquê eu fiz isso. Tá? Então, ó, ele começa... Tá? Mudei para o gráfico de 10 minutos para ver se tinha alguma coisa ali, não tinha enxergado nada que poderia impedir esse trade de cair, e o mercado ele tentava, tá? Aí ele começou a voltar contra a minha posição, né? Só que você vê que essa região aqui, ó, ele estava muito nessa região aqui, ele não saía muito disso, ele descia, voltava, subia, voltava. Aí a seguinte situação que eu pensei, se ele chegasse perto de perder essa região aqui e não perdesse e voltasse para cima, eu iria sair no zero, tá? Eu sairia no zero na minha operação, seria 0 a 0 no dia. Ah, mas por que você não pega e você não coloca o seu stop literalmente no 0 a 0, você tirava um dinheiro? Não, geralmente eu costumo colocar no 0 a 0 total quando ele pega pelo menos 75% do meu resultado. Vamos supor que no dia meu resultado ele seja R$1.000. Se ele bater mais ou menos 750 de parcial, eu me vejo no direito de colocar meu resultado no 0 a 0, porque se ele volta, eu fico pelo menos com o primeiro alvo que eu peguei, tá? Como ele não tinha atingido esse 75%, eu não me via no direito de colocar no 0 a 0, só que eu também não me via no direito de deixar um trade que claramente está rejeitando voltar contra a minha posição, tá? Eu não poderia aceitar isso. Então, quando ele começou a voltar, você vê que eu coloco no gráfico de 60 minutos, estava tentando entender se havia alguma região ali que estava fazendo esse preço não progredir, tá? E uma das coisas que eu fiz então, ó, o mercado ele tenta dar mais uma pernada, não consegue, tá? E aí a minha melhor conduta foi descer o stop para cima dessa região aqui, que se ele pegasse, eu estaria fora do trade. E acabou que ele pegou, me tirou do mercado nesse dia, e aí não fiz mais nada, saí no dia no 0 a 0, tá? Acabei saindo no 0 a 0 nesse dia. E aí, na quinta-feira, também teve trade, tá? Só que assim, o que me doeu mais nesse trade aqui, ó, vamos lá. A gente viu aqui o ponto de entrada. Aqui, aquela parte que a gente viu que o mercado estava rejeitando, tá? E se você vê, o mercado ele volta, né? Aí você pergunta assim, Luiz, aqui ele te estopou? Não, ele não me estopou. Faltou muito pouco para ele me estopar, porque, ó, se você der uma olhada, deixa eu só excluir esses estudos aqui. Se você der uma olhada, ó, meu stop ele estava aqui, ó. Olha um pouquinho que faltou para ele pegar meu stop, mas ele não pegou. Depois ele volta a cair, ele volta nessa mesma região aqui que ele custou a passar, ó. Aí ele volta contra, mas depois ele vai e pega o meu alvo no passar do dia, tá? Então assim, foi um trade que eu saí no zero e depois ele pegou no alvo. Só que aí, quinta-feira, aconteceu a situação contrária. Eu tive que sair no zero, mas aí sim... a minha regra de proteção ela bateu, né? Eu poderia proteger meu trade e aí acabou que eu saí no 0 a 0 e evitei de ser estopado, tá? Então o mercado ele abre num gap de alta na quinta-feira, faz uma baita de uma pernada de baixa. Você vê, o mercado cai e tal. Ah, isso daqui não é um pivô? Sim, é um pivô, só que é um pivô num gráfico maior, num gráfico de 30 minutos, alguma coisa nesse sentido, e não é o que eu faço. Tá? E aqui veio a minha operação do dia. Isso aqui eu chamo de pivô de retorno, que pelo menos eu viso retornar aqui nessa região aqui, ó, porque ele faz esse movimento de baixa, tá? Ele faz esse movimento de baixa, frustra essa região de fundo aqui, passa para cima dela e vai fazer um pivô para tentar retornar pelo menos até aqui, tá? Então essa foi a minha leitura, né, do mercado. E o que aconteceu?
ele ameaçou dar ativação, porém ele tinha 3 candles aqui. Quando ele faz 3 candles, eu já considero que é um movimento muito cansado, tá? Quando ele faz 3 candles a favor do movimento que eu preciso e ele não rompe, eu já considero que é um movimento muito cansado. No que eu tenho que fazer nessas situações? Eu preciso esperar uma barra contrária, e ela veio, é uma barra de venda, essa daqui, tá? Fazendo isso, eu tenho novamente o contexto, minha entrada aqui em cima, meu stop aqui abaixo, com meu alvo sendo basicamente aqui em cima. E bom, vou puxar o vídeo aqui para vocês, a operação saiu, tá? E se você ver, eu já projetei os meus alvos, né? No caso, como eu estava apenas com um contrato, eu coloquei o alvo total lá perto daquela região lá em cima, porque o alvo de 100% ele batia. Tá? E se você der quando eu estou operando com menos contrato, quando eu opero com menos contrato, quer dizer que a projeção do trade ela é maior, ou seja, o meu stop ele tem mais pontos. Geralmente quando ele bate 50%, eu já costumo sair fora do trade, não, eu costumo zerar ele, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Eu vou deixar o trade desenrolando aqui para vocês. Você vê que o trade tentou, de todas as formas possíveis, ele tentou andar, tá? Ele bateu 50%, aí você fala assim, Luiz, mas você não zerou o seu alvo ainda, ou você não zerou o seu trade ainda, né? Tipo, colocou no 0 a 0. Eu espero ele fechar pelo menos um candle lá em cima, tá? Em alguns contextos, geralmente assim, quando é um trade mais longo, eu preciso dessa confirmação, porque como a gente está trabalhando num dia de pernadas muito voláteis, eu sei que eu tenho o risco do tipo assim, de colocar no 0 a 0 e ser violinado para depois ele subir ao meu favor, sabe? Então, ó, a gente vê que as pernadas elas estão muito amplas, sabe? Então, ou seja, a chance de ele fazer uma pernada para baixo ampla, depois voltar e subir, era grande. Então, eu esperei ele fechar lá em cima, para aí sim eu colocar o meu trade no 0 a 0. Aí o trade ele volta a retestar ali a região de 50%, tá? Mas, ó, você vê de novo, muita negação, mercado muito difícil, né? Não é aquele trade que sobe reto, mas sim, ele tentou. Quando ele fez isso daqui, se você já vê, ó, eu já vi, deixa eu voltar aqui na parte que eu trago o meu alvo para o 0 a 0, ó. Quando ele sobe, ó, você vê que logo no começo do candle, ele já vai com uma forte intenção de ir para o alvo. O que eu pego então? Pego o meu stop, levo para cima e assim, praticamente eu já dei como trade ganho, porque ó, o mercado ele ganhou força perto dessa região, você fala assim, agora vai, e o mercado não ganha força e ele começa a rejeitar, e aí assim, quando já começa a fazer isso aqui, você já entende que a vaca foi pro brejo, entendeu? Aí você só passa a ficar olhando, quando ele volta aqui, se vocês for ver, ele foi muito cuidadoso comigo, que ele não estopou, né? Ó, quer ver? Você vai ver que no próximo candle ele vai descer, foi nesse candle aqui, ó, ele fica a poucos ticks do meu stop, não pega, aí ele me ilude de novo achando que vai voltar lá em cima, e uma das coisas que eu consideraria muito sensato era colocar o alvo aqui, em vez de esperar ele chegar lá em cima, porque aqui demonstrou uma região de muito interesse dos vendedores, você vê como eles apareceram muito forte aqui, aí o trade ameaça andar, sobe mais um pouquinho, fica perto dessa região, tá? Você vê que tipo assim, intenção de tentar romper não faltou, mas aí sim o mercado ele pega, volta, faz na mesma proporção em que ele faz esse candle, ele devolve esse movimento, vai devolvendo e nos tira no 0 a 0, tá? Deixa eu só, eu acho que a gravação não pegou a parte final ali, deixa eu só trazer aqui pro Profit, que vocês vão ver, ó, que foi feita a entrada, tudo aquilo ali que vocês viram, o mercado volta, me tira no 0 a 0, aqui, ó, minha entrada estava realmente nessa, né, meu stop estava nessa região aqui, e depois ele pega e acaba estopando o trade. E na sexta-feira, realmente mais um dia em que o mercado ele só, né, ficou nessa parte da manhã andando de lado, né, eu havia demarcado essa região aqui como lateralidade, mercado cruzando, descruzando VWAP, as médias. Aí sim, ele passa aqui. Se você perguntar para mim, Luiz, aqui tinha um pivô? Tá? Aqui tinha sim o pivô. Tá? Aqui a gente tem a pernada de impulsão, a repulsão do mercado e a continuidade. A entrada estava aqui. Por que você não entrou? É por isso que eu falo, essa semana ele foi traída comigo no mercado em todos os sentidos. Se você olhar aqui no candlezinho, 10h25. E esse candle aqui era das 10h30, horário de abertura lá fora. Ou seja, é o horário que eu evito operar. Aí só porque eu evito operar, o que acontece? Nesse dia ele vai, entendeu? Sendo que todos os dias em que eu tento operar isso daí, ele estopa. Obviamente, se com o tempo eu passar a perceber que, assim, na matemática ele tá tanto estopando igual quanto dando gain igual, ou sei lá, tá mais dando gain do que estopando, aí eu volto a fazer. Mas a princípio eu parei de fazer esse tipo de sinal. Aqui ele ameaça fazer um pivô, porém ele não tem, porque você lembra no contexto de recuo que a gente precisa de máximas cada vez maiores? Aqui a gente não tem esse contexto de máximas maiores, então isso aqui, ó, não existe o pivô aqui, tá? Eu havia me contestado se havia, mas não havia. E aqui sim, aqui houve um pivô,
tá? Não, eu acho que esse aqui foi o último movimento do dia, e aí já era foi aqui, ó, esse carinha aqui, eu sabia que eu tinha visto uma movimentação aqui, tá? Se você reparar aqui, ó, ele tem esse movimento, essa subida e essa queda, tá? Por que que você não faz isso aqui? Já é um mercado muito esticado. Luiz, como você identifica um mercado muito esticado? Eu uso o pivot point, tá? Então, ó, a gente vai lá no dia 30 de maio, que foi na sexta-feira, eu vou mostrar para vocês. O pivot point, ele demarca para mim de forma automática quais são fortes regiões de suporte e resistências no dia. As que estão demarcadas em verde, elas são fortes regiões de suporte. E as que estão demarcadas em vermelho, elas são fortes regiões de resistência. Geralmente, quando o mercado atinge essas regiões, é muito difícil dele passar. Sim, pode ser que ele passe, mas ele tende a respeitar muito, tá? Como qualquer suporte ou resistência. E essa região aqui central de 50% é o que eu chamo de zona de guerra, tá? Ela nada mais é do que a região de 50% entre a maior resistência do dia com o maior suporte do dia. Se você jogar o Fibonacci daqui até aqui, ó, você vai ver que vai dar exatamente nessa região aqui. E sim, quando o preço chega nessa região, geralmente tem muita volatilidade. A gente vê o quanto ele ficou aqui, ó, durante esse período, tentando costurar essa região aqui. Então, ela é uma região que acaba sendo uma região de valor e muito válida para você realizar seus estudos, tá? Então, como aqui tinha esse pivô, era um pivô bem furreca? Sim, era um pivô bem furreca. Mas sim, tinha o pivô, acabei não fazendo, né? Tava dentro do horário ainda, não tinha dado às 11h30 e acabou que eu me dei bem, pois o pivô acabou estopado, né? Voltou ali para cima. Enfim, não entrei nessa operação e me saí bem. Ou seja, foi uma semana que praticamente estava destinada para eu ficar no 0 a 0, tá? Não importa o que eu fizesse essa semana, os melhores trades dos dias foram dados nos horários em que eu não estava, assim, é igual eu falo, que meu checklist não me deixa operar, tá? Então, eu não me senti à vontade para isso, porque assim, se dá certo, a gente, na verdade assim, se dá certo é um falso gatilho que ativa na nossa mente, porque assim, vai ter dias que tá claro que não vai dar certo, a gente vai querer fazer. E se dá errado, a gente fica meio que tipo assim, nos culpando, né? A gente fala assim, pô, por que a gente foi fazer? Por que eu fui fazer e tal? Então, eu prefiro não fazer, tá? Mas a princípio é isso. A partir de segunda-feira eu quero fazer todos os dias os vídeos com análise do que foi o dia, tá? Essa análise semanal só teve ela porque realmente essa semana eu não consegui gravar os conteúdos e quando eu gravei a qualidade do OBS não me ajudou, tá? Então a partir de segunda-feira, mais ou menos perto das 6h30 da noite, vai sair o vídeo com a análise do dia, com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer dentro do mercado, obviamente, e assim vamos seguindo, tá? Tentando trazer para vocês todos os dias algum aprendizado, algum insight novo, alguma coisa que possa ajudar você na sua jornada dentro do mercado financeiro. Então, fico por aqui, desejo desde já para vocês uma excelente semana de trades que está por vir, bons estudos, bons trades, né? Muita dedicação, muito foco, muita disciplina e vai em busca de fazer as coisas darem certo, tá? Eu busquei, eu tentei, as coisas estão dando certo, as coisas se alinharam, mas foi depois de muito bater a cabeça. E o meu intuito aqui é fazer com que vocês não precisam sofrer tanto para conseguir minimamente se darem bem dentro do mercado financeiro, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.